Boa noite a todos. Hoje, 22 de outubro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje nós iremos retomar a questão de número 135, direcionada à experiência, tá? Vamos fazer a nossa prece de abertura? Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez, Senhor, com essa vontade de conhecer essa doutrina que nos liberta, que nos consola, que nos dá um norte aqui na terra, com esse movimento, com essa vontade, nós aqui mais uma vez estamos para estudarmos e compreendermos a obra O Consolador. Que a Tua bondade sempre infinita possa, Senhor, nesse momento nos ajudar no entendimento, nos inspirando, nos ajudando a tirar o alimento necessário para a nossa alma. Que os amigos espirituais, os bons espíritos, possam nos auxiliar, nos inspirar em mais esse trabalho que realizamos em Teu nome. Muito obrigada, amor querido. Questão 135. Se o determinismo divino é o do bem, é um determinismo divino, nós estamos determinados a ser bom. Esse é o determinismo divino. A pergunta é: quem criou o mal? Nós temos sempre que entender que Deus nos conduziu 100% em todos os reinos. Em nenhum reino mineral, vegetal, animal, hoje incluindo Monera, em nenhum desse reino, esse princípio espiritual, ou princípio inteligente, como você queira chamar, em nenhum momento esse princípio espiritual, esse princípio inteligente, teve livre-arbítrio, muito menos consciência, muito menos razão, muito menos a arte de pensar. Porque o pensamento é um atributo do espírito e não do princípio. Então, nesses 4 reinos, mineral, vegetal, monera e animal, ele não tinha livre-arbítrio, logo ele não tinha escolha. E tudo que ele realizava não era com consciência, ele não tinha consciência do que realizava. Então, o papai dava ao instinto, que é uma inteligência rudimentar. Rudimentar por quê? Porque ela não desenvolve. A inteligência é o necessário para a evolução e a manutenção, a evolução que eu digo física, no processo do crescer, daquele princípio espiritual naquela espécie a qual ele está habitando. Então, se nós olharmos o serviço das abelhas, é perfeito. Se nós olharmos o serviço dos passarinhos fazendo os ninhos, é de uma perfeição que nós não conseguiríamos fazer. Se nós observarmos a união e o trabalho coletivo das formigas, é surpreendente a submissão dela à rainha. Então, tudo em a natureza, ela funciona em perfeito. Só que chegou um momento que o papai, na sua sabedoria infinita, ele disse: eu não quero formar robôs. Eu quero que o meu filho desenvolva para ele ser parecido comigo. Então, para ele ser parecido comigo, eu tenho que dar inteligência. Só que eu não vou dar pronto, eu quero que ele conquiste, para que ele possa ter mérito. Então, uma vez que ele nos deu a inteligência, já o espírito formado, o espírito já com E maiúsculo, e uma vez que ele nos deu a inteligência, nos deu a razão, ele não nos deixou órfão. Nesse processo de evolução, ele enviou milhares de missionários para ajudar esse princípio, que agora é um espírito, não mais um princípio, mas agora um espírito, a ajudar o seu processo de desenvolvimento intelectual e moral. Então, ele deu as condições, ele deu o habitat e mandou professores, e ainda manda. Ele não deixa de mandar missionários. Então, uma vez que o papai ele determinou o bem,
A pergunta aqui dos amigos a Emmanuel é: quem foi que criou o mal? Porque em algum momento nesse período, porque você vê uma cobra engolindo um bezerro, ela estraçalha, quebra os ossos e vai engolir, você olha, porque você olha e vê aquilo como maldade. Para ela aquilo não é maldade, para ela aquilo é o alimento, tal qual a gente mata um frango, a gente mata um boi, a gente mata um peixe, a gente mata. Por exemplo, eu matar um peixe para eu me alimentar não é mal. Eu matar um peixe por pura diversão é o mal. Entendeu? Quantos peixes eu vou estragando? Sem necessidade. Então, me divertir com a morte do peixinho, ao qual eu não necessito para me alimentar, isso é o mal. Então, a pergunta é: quem criou esse mal? Vamos ver a resposta de Emmanuel? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor, para a comunidade universal. Todavia, então essa lei, ela não é da terra, essa lei é para todo o universo. Então, quando o nosso Senhor Jesus veio trazer o Evangelho, a lei que ele veio trazer é divina. E esse ensino e essa lei é para todos os planetas do universo, a lição é a mesma. É por isso que nós temos o direito, se nós chegarmos a um patamar de evolução, nós podemos migrar para um outro planeta mais evoluído. Por quê? Porque a lição que eu tenho que aprender é a mesma em todos os planetas. Então, o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus. Qual é o movimento aí? Orgulho e vaidade. Eu posso acreditar muito mais em mim do que em Deus, muito mais em pessoas do que em Deus. É por isso que é bonita a parábola de Adão e Eva, porque ali foi o momento em que o símbolo da serpente chega com a Eva e diz: se ela comesse da árvore do fruto proibido, se ela comesse o fruto daquela árvore, ela ficaria mais inteligente que Deus, ela conheceria tudo, porque era a árvore do conhecimento. Então, em verdade, foi o movimento do homem querer ser maior que Deus. E nós temos isso incutido em nós. Nós estamos vivendo um período agora de uma política em que as pessoas confiam muito mais em homens do que em Deus, e parece assim que Deus não existe. Então, mesmo nesse movimento, quando você fala assim: gente, quem governa é Deus, a pessoa acha que você é idiota. Porque, na verdade, é a crença dela. Ela acredita muito mais em pessoas, em si, do que na misericórdia divina. Tem até um conto que um senhor ia passando na estrada e viu um garotinho de joelhos. Ele ia de carro, ele parou, deu a ré e perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou rezando aqui, pedindo para Deus arrumar uma forma de ajudar, porque a gente está com fome em casa e não temos dinheiro. Aí ele foi, pegou um dinheiro, entregou e disse: olha, levanta e para de orar, porque está aqui, Deus não vai mandar nada não, mas eu estou lhe dando, toma. Aí ele seguiu, quando ele olhou para o retrovisor, o menino continuava de joelho orando. Aí ele voltou de novo, disse: ô menino, por que você está ainda aí? Por que você ainda está aí de joelho orando? É isso, eu estou agora agradecendo a Deus por ter mandado o Senhor trazer o dinheiro que eu tanto pedi. Então é só a gente entender isso. Então a misericórdia divina, ela vai agindo, mas as pessoas estão achando, o ignorante ele é tão vaidoso que ele quer que Deus se materialize para ele. Ele não entende como é que Deus ajuda. Vai colocando pessoas no nosso caminho. Então olha só: todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade. O homem, o ser encarnado, porque o homem, ele é frágil. O ser corpóreo é muito frágil. Transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, a lei do amor.
ele se acha maior que e começa a trabalhar na força contrária, indo tudo contra a lei do amor. Tudo que a atitude dele é contra a lei do amor. Porque é só perguntar, se eu amasse, eu trataria dessa forma? Como é que eu fazia? Como eu agiria? Então, uma vez que eu não estou amando, eu estou desamando. E lembra que o Livro dos Espíritos diz, tem uma pergunta lá que Kardec faz, eu não me lembro qual a questão, mas ele diz assim, a criatura que não faz nenhum mal, ela não faz mal a ninguém, mas também não faz o bem. Como é que se classifica elas? Isso já é o mal. Porque o fato de você não estar fazendo bem, você não está fazendo mal, mas não está fazendo bem, isso já é um mal. A essa mesma lei. Efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Uma intervenção indébita. Nós estamos num planeta de provas. As expiações já foi movimento aqui, olha. Uma intervenção indébita do homem dentro da harmonia universal. Nós fomos programados, nós fomos criados e o papai manda provas. Expiações é reparar o mal que eu fiz. E o que foi o mal? Ter ido contra a lei do amor. Vocês entenderam isso? Então a expiação não foi uma criação divina. A expiação é resultado de uma lei divina. Lei por quê? Se eu passasse por provas e não me rebelasse, não viriam as expiações. A expiação vem por um uso indevido meu. E lembra que a expiação ela não começou lá atrás, logo eu como ser primitivo. Não. A expiação ela começou a partir do momento que eu comecei a adquirir razão. O homem primitivo, lá o homem que não tinha maldade no coração, aquele homem ele não tinha o que expiar, ele não tinha consciência ainda. À medida que o homem foi evoluindo e adquirindo intelectualidade e razão, a partir daí as suas atitudes contrárias à lei de Deus começaram a trazer à vida dele expiações. E lembra só, Deus criou lei, a lei do amor. E a lei de Talião. A lei de Talião não é eu para com a Lígia, é Deus para comigo. Na lei de Talião é a lei que nós vamos chamar de ação e reação. Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pedro, embainha tua espada. O Moisés, quando ele colocou ali a nível judaico, parecia ali aquele movimento de tu fez, tu leva, tu fez, tu leva. Só que perante a lei, graças a Deus, ela é de amor, justiça e caridade. Entendeu? A cobrança será feita, mas em parcelas. Mas eu vou sempre colher aquilo que eu plantei. É interessante, por exemplo, esse princípio espiritual, as pessoas dizem assim, ele adquiriu uma individualidade. Não, ele é uma individualidade, mas ele não tem consciência. Ele não tem consciência que ele é uma individualidade. Por esse princípio, ele vai estagiando. Ele vai estagiando. E à medida que ele vai estagiando, ele vai guardando as lembranças, as informações. Por exemplo, quando nós vamos reencarnar, nós voltamos ao reino Monera. Porque a gente inicia com uma célula. Entendeu? Por que a gente passa por esse processo tão bem? Porque essa lição nós já está no nosso arquivo, nós já sabemos como uma célula se porta. Entendeu? O espírito, quando ele ali acopla-se naquela primeira célula, ele tem já em seu arquivo a experiência de uma célula. Está entendendo? Tudo. Então, todos os reinos que nós passamos, tudo está no nosso arquivo, nós acionamos. Por exemplo, nós estamos ainda, a nossa condição humana, ainda está muito de nós, ainda estamos muito mais próximos do reino animal. Ciúmes, posse, é o meu osso, é a minha dona, entendeu? Esses são comportamentos, são comportamentos primitivos, não de um ser angelical, mas de um ser animal, que disputa e que mata para agarrar o seu osso e sua presa. Entendeu? Nós estamos ainda muito nesse movimento de disputa, de marcar território. Exatamente, você vê que apesar de estar num planeta já praticamente caminhando para a regeneração, a atitude ainda é primitiva.
Então, o que é por isso que essa criatura te diz, a pessoa vai regredir? Não. Houve uma evolução intelectual, mas moral, ela é um bárbaro. A pessoa é um bárbaro ainda, se comporta como um bárbaro. Então, tem que ir para um planeta nessa condição. Não vai sentir muita diferença, não. Vai sentir falta só da parte do desenvolvimento intelectual, das facilidades da vida contemporânea. Mas, a nível moral, vão estar, se bombear, ele arranca a cabeça lá também no povo. Então, olha só, em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção. O que é intervenção? Mudar o ritmo? Mudar o percurso? Indébita, e essa intervenção é indébita. Não deveria. Na harmonia divina. Eis o mal. Urge, gente, é que é para ontem, tá? Já está atrasado. Recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Então, o mal foi a intervenção indébita do homem. Urge recompor os elos, isso daí já é o quê? O resgate. Porque a lei que está gravada na sua consciência diz, não faça. Mas por isso é que ele diz, aqui ele fala que ele se achou mais inteligente que Deus. Ele se achou maior que Deus. Ele não quis se submeter à lei de Deus, que é a lei do amor, que está gravada inclusive na nossa consciência. Entendeu? Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divina. O que nós temos que entender é que sair da linha já é o uso do livre-arbítrio, e traz consequências funestas, consequências tenebrosas. Então, as provações são quase sempre de ordem moral. As expiações, ela vem acompanhada de dores físicas horrendas e morais, normalmente muito dolorosa. Quando nós vamos ver uma criança nascendo toda deformada, aquilo não é provação, é expiação. Pode ser até uma prova para os pais, dependendo da condição. Porque o que acontece? Já aproveita a fragilidade de um erro, de um mal que um teve, e olha, esse grupo aqui, esse casal precisa passar por uma prova de cuidar de um filho doente. Então vamos juntar a vontade de comer desse com a desse daqui. Pronto, acoplou. Não havia um vínculo mas havia um vínculo a nível de necessidade. Você tem exatamente a matéria que eu preciso aprender. Aí o papai vai e une. Tudo em a natureza ele aproveita. Até o mal de um, ele aproveita para fazer o bem para o outro. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados, ou seja, esse aqui já atuou no mal, com incursos em vastas experiências. Esses aí adentraram em vastas experiências. Mas, como Jesus e seus prepostos são seus cooperadores divinos, Jesus é cooperador do Pai, os prepostos, aqueles que trabalham com Jesus, também são colaboradores, e eles próprios, Jesus e esses prepostos, instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas. Olha que interessante. Parece assim que no processo de provação, as coisas vão acontecendo naturalmente, as provas vão vindo à medida da tua evolução. Você vai passar agora por isso, vai passar por isso, são provas. No processo da expiação, a criatura pede, nesse momento que você arrumou encrenca, que você foi contra a lei, a próxima reencarnação já começa a ter o auxílio da misericórdia desses espíritos superiores para conduzir no processo expiatório agora. São juízes. Olha, a Conceição fez isso, isso e isso. A sentença é essa, ela vai ter que reparar, passando por isso, isso e isso.
Então, olha o trabalho que a gente dá sem necessário. Não precisava desse juiz. E vai separando os grupos. Olha aqui, está aqui, olha, ele diz, olha. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos agora em vastas experiências. Mas, como Jesus e seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra os desvios, eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas. Então, que é isso que a gente tem que entender. Eu estou pagando, eu não estou pagando. Eu estou aprendendo. Eu estou me educando. Quando um pai pega um filho que se transviou, que ele faz a correção, é para educar. Então, eu tenho que mudar esse vocabulário. Eu estou pagando, não estou pagando, estou aprendendo. Eu estou me educando. Ainda há pouco nós falamos, nós somos programados para passar por provas. A expiação, só existiu a expiação porque eu fugi da lei divina. Porque eu fugi da lei do amor, utilizando o meu livre-arbítrio. A partir daí começa a ter expiação. Com essa interferência dos amigos espirituais superiores, Jesus e seus trabalhadores, já para conduzir a nossa reencarnação. Conceição vai reencarnar no Brasil, lá em Manaus, 50 graus, BBB, família tal, corpo assim, entendeu? Toda uma programação. Porque a pessoa não tem lucidez para discernir. Você pode observar, se pega um Nosso Senhor Jesus, o Senhor vai encarnar na Terra. Aí ele pediu para vir filho de um carpinteiro, de uma mulher bem simples, ele organizou para trabalhar em silêncio até seus 30 anos, se predispôs a conviver com prostitutas, leprosos, rancenianos, não casou, não teve filhos, e aceitou a crucificação sem reclamar absolutamente nada. Essa foi a programação que ele organizou para a vinda do Messias, mostrando que a vida é de sacrifício. Se é um ser que não amadureceu espiritualmente, porque uma das características do espírito primário, ele quer ser amado. Uma das características do espírito já evoluído, ele quer amar. Então Jesus escolheu todo esse movimento. Se é um espírito da terceira ordem, vai pedir para vir rei, bastante súditos, um corpo maravilhoso, não quer doença, só quer ter filhos maravilhosos para não ter trabalho, porque uma das nossas características, eu não quero trabalho. Eu não quero dor, eu não quero sacrifício. Esse é o nosso pedido. Então, como deixar uma mentalidade dessa, programar uma reencarnação de expiação? A última coisa que ele vai fazer é expiar. Isso era uma profecia. Poderia ter mudado? Poderia, se tivesse ouvido. Se nós tivéssemos acreditado que ele seria o Messias, tudo poderia ter ficado diferente. Entendeu? Mas a predisposição seria aquela mesmo devido à ignorância do povo. Então, olha só, eles próprios, esses trabalhadores, instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Então, sair da linha, eu estou no caminho, mas no caminho errado. E, meus irmãos, a coisa está tão entranhada na gente, que a gente passa por um estudo desse e a gente volta para a nossa vidinha lá fora, de tão rebelde que nós somos. Entendeu? É impressionante como a gente tem essa dificuldade de nos reformularmos mesmo, entendeu? Vamos para 136? Existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta? Bem, ele perguntou seres, não disse homens. Os animais e os homens, a palavra quase selvagens, nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. Então, é aquilo que nós falamos. Esse homem aqui selvagem é porque vive lá na selva, como um animal, um ser bem primitivo, não é malicioso,
não desenvolveu a intelectualidade, não tem noção de nada. Então aquele lá, ele vive ainda por uma determinação divina. Ele não tem livre-arbítrio ainda, porque ele ainda não desenvolveu a razão. Diferente dos homens, aparentemente, que desenvolveu a intelectualidade, mas que são perversos. É a perversidade. Entendeste? A perversidade. Nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação divina. E essas criaturas servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser o legítimo cooperador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. No dia que a gente chegar lá, o homem deve ser o legítimo cooperador de Deus. Sem saberem amar, os irracionais e os irmãos mais ignorantes colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros. Quem são os primeiros? Seriam os animais, para a sua alimentação, e escravizam os segundos para objeto de suas explorações grosseiras. Quantas vezes nós pegamos pessoas ignorantes, dizendo que não desenvolveu uma intelectualidade, e a gente explora? Eu me lembro, nós vivemos uma época, os mais adultos aqui vão recordar, de que se trazia meninas do interior, menino do interior, para vir para a cidade, mas na verdade era escrava dentro da casa, para fazer o serviço. A pessoa não tinha salário, não tinha nada, e ficava ali cuidando. A Maria, né? A Maria, o fulano, quantos? Ficava cuidando dos meninos, cuidando disso, não tinha oportunidade de estudar nem nada. Então eu utilizo a minha inteligência para fazer o mal. Olha aí o mal incutido e a gente nem se apercebe, que eu acabo explorando o outro. Sem saberem amar os racionais, os irmãos mais ignorantes colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para a sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras, com exceções de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição. Com exceções. Lembrem da pouco que nós comentamos. Se eu pesco por fome para me alimentar, é o bem, é necessário. É a cobra que mata um outro animal para se alimentar. Mas se eu saio numa pesca, uma pessoa rica, e matar o peixe por puro prazer, isso já é o mal. Isso está inclusive em conduta espírita, entendeu? Matar pelo prazer de matar. Só isso. Você não tem necessidade, você não precisa daquele alimento. 137. O homem educado deve exercer vigilância sobre o seu grau de liberdade? É sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer a vigilância maior, que é aquilo que diz lá o Evangelho: seja indulgente, paciente, tolerante para com os erros alheios e severo para com os vossos. Quando um homem educado se permite examinar a conduta de outrem de modo leviano ou inconveniente, é sinal que a sua vigilância padece desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa outra liberdade, e cada qual responderá por si um dia junto à verdade divina. Olha só aqui, ó. Quando o homem educado se permite examinar a conduta de outro de modo leviano ou inconveniente, né? Então, a leviandade é aquele comentário que o veneno vai escorrendo aqui e que a gente quer, entendeu? Na verdade, divulgar isso o máximo possível, porque e leviano, falso, não é autêntico. Inconveniente na hora que não é boa, o propósito não é bom, aquilo não vai levar absolutamente em lugar nenhum. O que a gente diz é a diferença do comentário e da fofoca. A fofoca, você quer jogar pó no vento, você quer que espalhe bastante. O comentário é, de repente eu chego aqui, já aconteceu isso, fulano estava envolvido assim, o que você acha disso? Me ajuda nisso? E ali acabou.
Mas se eu digo para a Lígia, digo para ela, coloco no outdoor, põe no Facebook, isso é fofoca. E ainda por cima com o intuito de denegrir. Em se tratando das questões de determinismo, voltou para o determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros? Então, está embutido a pergunta aqui se faz parte de um determinismo divino o erro. Todo mundo tem que errar? Em se tratando das questões do determinismo, vírgula, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros? Todo ser racional está sujeito ao erro, mas, porém, entretanto, todavia, mas ao erro não se encontra obrigado. Então ninguém precisa errar para aprender, porque isso virou quase, não, a gente aprende errando, ninguém está obrigado a aprender errando, não. Porque na verdade, quando foi dado o livre-arbítrio, ele deu junto o pensamento e a razão para ser desenvolvida. Mas, por exemplo, quando ele estava como um princípio ainda, princípio inteligente ou princípio espiritual, até antes do hominal, ele era 100% instinto, não tinha erro. Não tinha erro. Tudo funciona perfeitamente. Então, aí era o papai conduzindo 100%. Mas chega uma hora que ele diz, não, meu filho, agora você chegou a um patamar que você precisa desenvolver a razão e a inteligência, essa eu vou te dar. À medida que você for evoluindo, que você for despertando a razão, aí eu lhe dou o livre-arbítrio. Entendeu? Porque às vezes as pessoas têm uma concepção de que uma vez eu reencarnei, sou espírito, a partir desse momento você já tem o livre-arbítrio. Não. Ainda há pouco nós estudamos aqui dos selvagens. Não tem como. Já é um espírito, mas ainda não tem razão. Ainda não desenvolveu a razão suficiente para responder pelos seus atos. Gente, tudo vai estar interligado com o meu nível de consciência. Por exemplo, nós aqui vamos responder muito mais pelas nossas atitudes do que aquele irmão que está ali no canto que não tem absolutamente nenhuma noção de religiosidade. E ele também já é um espírito. Mas se nós dois tivermos a mesma atitude, para com ele a complacência será muito maior, para comigo será muito pior. Por quê? Porque eu tenho a informação. O determinismo seria onde que entraria a própria lei de ação e reação, é um determinismo. Tem muita coisa boa. Vou voltar à pergunta. Em se tratando das questões do determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito ao erro? Ele diz assim, todo ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado ao erro. Em plano de provações e de experiências, como a Terra, em plano de provas e de experiências, aqui no caso as expiações também, como a Terra, o erro deve ser sempre levado à conta dessas mesmas experiências, tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto ou indireto, porque às vezes você está errando, mas não reconhece como erro. Então ele passa a ser uma experiência quando eu reconheço aquilo como erro. E aí eu aprendo com a lição. Mas se eu não reconheci como erro, aquilo não é uma experiência. Nem percebi. O erro deve ser sempre levado à conta dessas mesmas experiências, tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto ou até mesmo o autor indireto, tratando-se de aproveitar os seus resultados em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas abdiquem a repetição dos experimentos em favor do seu próprio bem, porque você progride, você cresce, você vai no curso infinito do tempo. Por que infinito? Porque eu tive princípio, mas eu não tenho fim. Por isso que nós somos seres imortais. E nós estamos ainda nesse patamar da base ainda. Esse movimento de evolução, ainda em planetas, de reencarnações de corpo material, isso é o primórdio da evolução. É o primórdio. É o basiquinho. Quando nós chegarmos a um patamar de não mais necessitarmos passar por experiência na carne, não mais reencarnar, aí nós vamos para um outro patamar de experiência.
perderemos toda a constituição física. Você está entendendo? Porque a gente está achando que a evolução ela vai acontecer tudo. Não, aqui é a base, Fabrício, a base da base da base. Aprendemos tudo que tínhamos que aprender com a carne, aprendemos. Conceição não precisa mais reencarnar em absoluto em nenhum planeta mais físico. Agora ela vai passar por uma outra experiência, um outro nível de evolução. Não tem mais nada de físico. Acabou, tudo que é matéria acabou, eu não tenho mais necessidade, porque existem moradas que não são físicas, não está vinculada a nenhum planeta, não está vinculada a nenhum sistema, são as moradas celestes. E olha, esse processo da desmaterialização do corpo, ela vai acontecendo nas encarnações, porque o corpo vai passando por um processo de evolução. Por exemplo, os corpos de Júpiter já são bem menos, eles encarnam, há uma encarnação. Período 500 anos aproximadamente. Há uma putrefação? Não há mais uma putrefação. O corpo não entra mais em decomposição. O tipo de morte já não é igual à nossa. Já não volitam, não precisam mais se alimentar, acabou xixi e cocô, logo não tem putrefação. O organismo já é um outro, mas eles estão encarnando. Não existe mais dor da separação, porque não existe mais a separação, eles passam a ter um contato muito grande. Então a encarnação é algo tão sutil que é como se eles estivessem em corpos espirituais e não estão mais presos, limitados, mas ainda é um planeta, ainda há uma matéria, entendeu? Isso é só para nós entendermos o quão longe nós estamos e deixarmos de ser vaidosos e orgulhosos, porque tem casos do pai sentir desejo pelo filho, isso é um fato, pelo filho ou pela filha, dependendo da situação. Pois é, não, dentro da medicina a gente vai chamar de patologia, só que a gente está abordando à luz da doutrina espírita. O que faz com que esse ser carregue esse desejo? Será se a minha filha, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso André Luiz, o pai dele vai renascer, vai. A mãe vai renascer, vai ser esposa novamente, vai. As duas amantes virão como o quê? Filhas. Como é que vai ser o relacionamento dessas criaturas na fase da adolescência? Quando as meninas começarem a namorar, será que será um pai muito possessivo? Será um pai muito ciumento? Será que é um pai que vai ficar desesperado quando a filha começar a beijar, abraçar? Será se de repente virou outro, não vai ver algumas imagens na cabeça dele, ele fazendo sexo com aquela menina? Como é que ele vai lidar com isso? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de aprendizado e até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir.